volta aqui com vocês, né? O nosso boa tarde para todos vocês, para a turma aí de Joca Marques, para a turma de Parnaíba. Aí temos mais turmas chegando aí também. Opa, deixa eu ver aqui, né? Ah, quem mais está aqui? Ó, Campo Largo do Piauí, é? Opa, tem a Jusilene também assistindo a gente aí. Bom, muito bom estar com vocês, né? Então vamos continuando a conversar com vocês sobre gestão corporativa inclusiva. E agora nós já conversamos muitas questões, né? Então, vamos ver agora um pouco aqui dos direitos sociais. Tá? Dentro das políticas de inclusão, nós temos aí a questão dos direitos sociais, prevista lá no nosso artigo da nossa Constituição, artigo 6º da Constituição, que está dizendo lá, são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade, a infância, a assistência aos desamparados, na forma dessa Constituição. Pronto, muita coisa, né? Ufa, né? Agora, está lá na Constituição, mas a gente tem visto muitos desvios de conduta que isso aqui está longe de acontecer, né? Tem muita coisa aqui que está longe de acontecer. Moradia? E onde é que está, né? Direito social, onde é que estão os moradores de rua? Agora, né, não chama mais pessoas sem moradia. Ah, é moradores de rua. Agora. Então agora a moradia virou rua? Ah? Saúde? Quanta cidade tem aí? Esgoto a céu aberto? Que saúde é essa? Alimentação? A gente está ouvindo falar de pessoas com fome? Muita coisa, né? Mas tem aí algumas limitações, né, de recursos e a exclusão social. Vimos aí que temos muitos direitos. Veja aqui que é uma abrangência enorme de direitos. E eles não são garantidos para todo o residente no Brasil. Agora aqui, pessoal, é que é a questão, né? Que esses aspectos agora tornam as políticas públicas e privadas de inclusão social mais relevante. A exclusão, pessoal, o crescimento aqui tem tornado governos incapazes de reverter essa inclusão das pessoas. Principalmente, pessoal, nós temos aí 12, 13, 14, né? Quantos milhões de pessoas, né? Desempregadas ou na forma de subemprego. Agora inventaram mais uma agora para dizer que o número de desempregados diminuiu, é porque agora nós temos os empregados da economia informal. Pessoal, você acha que camelô, que está sobrevivendo de comprar bombom e vendendo sinais, é a economia informal. O camarada não ganha nem 200, 300 reais por mês. Alguns ganham mais, mas outros, né? E essa realidade, pessoal, ela tem obrigado as empresas e a sociedade civil organizada e as pessoas físicas a contribuírem com projetos de inclusão. Alguns, né, não vamos dizer que todo mundo é cruel, que contribui com a discriminação, com essa exclusão. Não, tem alguém fazendo, tem muita gente boa fazendo muitas coisas. Mas tem uma turma aí, né, que está nem aí. Continuando falando das limitações, né? Veja que as exclusões, pessoal, elas acabam tendo reflexo na sociedade, em toda a sociedade. Professor, como é que tem esse negócio dessas exclusões para toda a sociedade? Vocês acham que pessoas vendo
assistindo na TV propagandas, né, de restaurante, churrascaria e novela mostrando um luxo danado, fazendo churrasco. E o camarada lá, na favela, sem ter o que comer, e o tráfico chamando para a criminalidade. É difícil, né? E você acha que isso não dá reflexo? Dá. Porque o traficante está chamando lá o filho de uma pessoa que não está tendo condição de comprar comida para a família, e o adolescente cai na armadilha e vai ser os aviãozinhos, não sei o que, lá dos traficantes, então entrou na criminalidade. Isso reflete na sociedade, então, as exclusões? Claro que reflete. E são as outras coisas que aparecem aí também, né? Mas assim, tendo tudo isso, começam a ter algumas empresas e o terceiro setor que contemplam em suas normas de condutas políticas que buscam evitar ou impedir comportamentos de segregação. Né? E também algumas procuram ter políticas, né, de inclusão bastante clara. Incentivam projetos de inclusão? Incentivam. Né? Aí vem um americano lá, o Peter Drucker, né? Afirma que as instituições sem fins lucrativos terão de obter o dinheiro adicional para que necessitam, principalmente de pessoas físicas, como sempre fizeram. Então, vem aí algumas organizações pegando contribuições, né, de pessoas físicas para desempenhar seu papel. Nós já tivemos uma aula que falamos, né, do desenvolvimento e implantação de um código de conduta empresarial. Foi, não foi? Então vamos reafirmar agora que naquele código de conduta, dentre outras coisas, né, deve incluir ações inclusivas. Né? E essas previsões, né, tem que estar lá, né, no código de conduta, com políticas inclusivas, as pessoas com deficiência. E assim, as empresas têm que estar nas suas políticas, né, previsões de suas políticas internas, como, por exemplo, lá, busca contínua de acessibilidade e inclusão social e punição a qualquer tipo de discriminação. Né? Mas não basta só incluir no código de conduta, pessoal. O código de conduta ele tem que fazer parte da cultura da empresa. Se for só um papel, eu aconselho vocês, nem façam. Porque vocês vão fazer, vão colocar o nome de vocês, como vocês elaboraram, e aí vão ver que não pratica nada. Então, é melhor nem ter, né? Nem fazer, se não vai praticar. Para ter só um papel? Então pega aí o que está. Participação também, direta e indireta em projetos. Né? A iniciativa privada, governos, né? Órgãos governamentais, né? Terceiro setor, né? Desenvolve o projeto de inclusão social e da melhoria da qualidade de vida das pessoas. Temos muitas coisas boas acontecendo aí pelo Brasil afora, tá? A gente não está só colocando aqui que a coisa é... Não. Nós estamos colocando que existe também. Tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa, né, mudando aí o perfil. Tem muita organização mudando o perfil. Então, é importante, né, que há esse desenvolvimento e apoio de projetos.
Bom, fizemos aí algumas compreensões da base legal, né? Do pleno exercício de direito para os brasileiros, sem exceção. Então agora vamos começar a conversar com vocês a respeito de uma gestão corporativa humanizada. Para a gente pegar aqui, vamos conversar um pouquinho da definição primeira aqui, né, de gestão humanizada. É uma adaptação do processo de produção de uma empresa às necessidades do empregado, garantindo que a produtividade esteja sempre aliada com a harmonia, bem-estar e satisfação dos trabalhadores. Né? Que mundo é esse, pessoal? Atenção, né? Essa questão da gestão humanizada, pessoal, ela está nas empresas, né? Ela não está ligada diretamente ao trabalhador com deficiência, né? Mas com o bem-estar de todos, tá? Porque tem algumas empresas que colocam essa questão de gestão humanizada, mas ela está direcionada, cuidado com isso, quando vocês forem ver algum código de conduta, se ele não está direcionado somente para as pessoas com deficiência. Essa gestão humanizada, ela tem que estar ligada a todos, tá? Vamos até grifar aqui, né? Todos os empregados. E não somente para aqueles com deficiência. Assim agora nós vamos começar a ver mais, né? Aprofundar nossos conhecimentos e falar de gestão inclusiva, né? Essa gestão inclusiva, ela está ligada tem um objetivo, a diversidade e a inclusão social. A inclusão, pessoal, ela está ligada, diz respeito à forma que a multiplicidade de características deve ser aceita na sociedade e aceita como algo natural e não como não é porque, não. Isso é algo natural mesmo, você, né? Passar a ser das próprias pessoas, pessoal, né? Porque quando nós estamos falando de gestão corporativa, nós estamos falando de gente, pessoal. Não estou falando de... Pessoal, porque assim, é bom vocês entenderem que a empresa, toda empresa, toda organização, ela tem, no mínimo, 2 recursos fundamentais, né? Duas partes fundamentais. Uma está a parte material, máquinas, equipamentos, prédios, essas coisas. E a outra é as pessoas que fazem essas coisas gerar resultado. Máquina não produz. Quem produz são pessoas que vão lá e acionam essas máquinas, né? A inclusão é garantida que todos os grupos pertencentes à diversidade tenham espaço no ambiente de trabalho, assegurada a garantia de igualdade de chances e oportunidades. Isso não é fácil, pessoal. Não é fácil fazer isso. Tá? Aqui tá bonito, né? Aqui tem que incluir e tal, né? Mas... infelizmente, pessoal, tem muitas empresas que não estão nem aí com isso. E eu vou dizer, né? Tem umas empresas assim, nós contratamos pessoas com deficiência porque é obrigado por lei. Se não fosse, é isso aqui mesmo, né? É isso aqui mesmo. Infelizmente, isso aqui ainda tem muito no Brasil. Assim, pessoal, do lado aqui, né? Tem algumas figurinhas para vocês buscarem, né? Entendimento aqui, essas figurinhas. Veja aqui, ó. Primeiro, a inclusão, nós temos a parte interna, só os lourinhos, né? Só bolinhas amarelas.
Lá de fora tem bolinhas vermelhas, azul, tal, então, todas as cores, né? A segregação forma-se uma bolinha fora, né? A inclusão, tem os lourinhos lá no centro, as bolinhas amarelas no centro e as outras. A integração significa que a bolinha que foi segregada passou para ser dentro da bolona dos lourinhos, mas ainda continua separada. Você vê que aí tem um aglomerado, né? É inclusão, então. É a inclusão das pessoas. Mas mora lá na favela. É o grupinho ali, né, que está lá na favela. Quando nós falamos de inclusão, aí mistura-se tudo. Aí nós vamos ter as bolinhas, né, de todas as cores, né, mescladas em todas as áreas. Né. Seria a hora de ter, né, acabar a favela e tudo virar um ambiente, né, de moradia para todos. Então a gente pode dizer assim para vocês, né, que a gestão inclusiva ela deve estar em conformidade com ações afirmativas, tanto promovida pelo Estado, criadas com o intuito de atribuir direitos iguais a grupos da sociedade que são oprimidos ou sofrem com as sequelas do passado de opressão. Isso é a realidade. Então, pessoal, tem que estar com ações afirmativas mesmo. Política de Estado mesmo. Não é política de governo, tá, pessoal? Tá? Afirmativa pelo Estado, não é pelo governo, tá? O Estado, pessoal, ele segue em frente. Os governos, a cada período, aí estão mudando os governos, né? São eleitos, reeleitos. Esses são os governos, mas o Estado. E o que a gente está falando aqui, sempre quando a gente fala de questões políticas, pessoal, é questão de política de Estado, não é política de governo, tá? Eu não confunda isso. As ações afirmativas, nós podemos dizer que são ações públicas, privadas, e que estão dirigidas para fazer correções das desigualdades sociais. De forma a compensar as desvantagens criadas e reproduzidas socialmente. Uma delas, pessoal, temos aí a política de cota para entrar para a universidade, né? Quanto tempo, né? Os escravos passaram muitos anos sem, né? No regime de escravidão. Depois, foi libertados da escravidão. Foi o quê? Né? Saiu daquela tutela lá do fazendeiro, passou para ser escravizado de outra forma. Assim como outras pessoas também. Essas ações afirmativas, né? Tratam-se de políticas sociais de combate à discriminação étnica, racial, religiosa, de gêneros e de castas e outras coisas mais. Aqui como exemplo, a gente até já comentou com vocês, as cotas raciais, tanto para entrar na universidade, como em concursos públicos também, dando oportunidades iguais. Pessoal, você imagina só, né? Um filhinho de papai estudando para um concurso, e aí o pobre, o favelado, como diz o pessoal da comunidade, está lá, não tem nem acesso, tem que trabalhar para tirar o sustento. Como é que ele compete? Não tem como. Vocês estão tendo a oportunidade, né, de fazer o curso técnico aqui, não estão? Então, já é uma coisa. Já é alguma coisa, já faz parte aí, né, políticas inclusivas. As cotas, né, para negros, índios, de pessoas de baixa renda em universidades é um exemplo. A cota de contratação de pessoas com deficiência também é outro exemplo.
O seguro-desemprego, né? Para quem foi desempregado recentemente, é outra forma. A licença gestante sem prejuízo de renda, de salário, com duração de até 120 dias. A licença paternidade, outro exemplo. Precisa aprofundar um pouco mais nessa temática, né? Dar uma aprofundada aí é bom mesmo, né? E pasmem, pessoal, muitas dessas políticas públicas não foi porque o pessoal é bonzinho, vamos fazer isso. Não, tem muitas dessas coisas aqui que a luta foi longa, pessoal, e dura. Exemplos de políticas de inclusão nós temos aí, né? A Sociedade Benfeitoria Jaguaré é uma organização sem fins lucrativos, né, que atende crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social por meio de projetos educativos de profissionalização. Temos também organizações fundadas por empresários, né? Essa organização formada por empresários na região de Jaguaré. Em 1958, né? E aí tem programas de socioeducativo, a família, e que tem outros acessos. As cooperativas também trabalham muito com isso, né? Oferecem também oficinas, né? Que proporcionam alimentação, atividades de arte e tal. Tem muita gente, tá? Fazendo coisas semelhantes, tá, pessoal? Ali foi só para exemplificar. Ações afirmativas, vamos ver aí na Lei 7.716, que é a lei do racismo. Essa lei estabelece punição para os crimes resultantes de discriminação relacionada à cor, raça, etnia, religião, procedência nacional. E alguns crimes aqui são impedir o acesso ao serviço público, negar a contratação, impedir o acesso a cargos públicos, deixar de atender o cliente, impedir acesso a transporte público, etc. A lei é muito legal, né? Coloca isso aí, inclusive, coloca penalidades, crimes, essas coisas, né? Também. Porém, pessoal, muitos desses crimes são cometidos de forma oculta, né? Muito de forma oculta, porque, veja só, às vezes a pessoa tem um bom desempenho, poderia estar, né, entrando aí num cargo de relevância dentro de uma organização, mas são colocados, né, muitas dificuldades, né? Aqui no exemplo, aqui, né, estamos botando aqui uma avaliação da pessoa, tirou nota 10, né, na avaliação interna aí para acesso a um cargo, né? Mas aí é o seguinte, né? Começa a aparecer, isso na empresa privada acontece muito, começa a aparecer, não, mas para ocupar esse cargo precisa ter curso tal. Matou, né? Vamos supor que você fez um curso aqui de técnico em finanças, você está habilitado para fazer, mas você tem essa condição de etnia diferente do avaliador ou do diretor da empresa, e aí ele quer, né? E aí ele vai dizer, não, para esse cargo não precisa ter só o curso de técnico. Pô, mas você já demonstrou que você domina tudo. Aí disse, não, tem que ter curso superior com mestrado. Já vi anúncios dizer assim, né? Profissional formado em administração ou outro curso lá e tal. E aí diz, né? Embaixo diz assim, graduadas em universidade de primeira linha. Sabe o que é universidade de primeira linha, pessoal? É aquelas que tem, precisa muito dinheiro para estudar nelas. Então aqui tem uma série de questões que tem que ver. A lei coloca isso aí, né? Pessoas com deficiência, número de empregados por empresa, aí uma tabelinha para vocês aí que mostra, né, algumas práticas que temos aí. Percentual de pessoas empregadas, né, se está abaixo de 100, não tem obrigatoriedade de contratar uma pessoa com deficiência. Já começou aí a coisa. De 100 a 200, ter 2%.
né? De 201, 3%, acima de 500 até 1.000, 4%, acima de 1.000, 5%. Aí, né? Pessoal, mas já é alguma coisa, né? Já é alguma coisa. Né? A Constituição brasileira, no artigo 207, também declara que é dever do Estado a garantia de atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente da rede regular de ensino. Mas nem todos estão cumprindo, tá? Já começou muita coisa, né, com Libras, mas ainda já tem muitas coisas ainda no meio. Lei de cotas, né, pessoas com deficiência. As empresas devem, né, não apenas prever procedimentos de norma de conduta, mas também realizar ações de inclusão. Né? Também realizar ações de inclusão das pessoas com deficiência. Tendo dentro do seu planejamento de acessibilidade, conhecer a legislação, né, para as pessoas, estabelecer políticas e práticas cotidianas. Aqui, pessoal, vamos fazer aqui uma setinha de forma diferente, que nós temos aqui falar de políticas, né, e práticas. Política, eu tenho o papel, né? A prática cotidiana é quando está internalizado essas questões todas. Né? Isso aí vão ter, além das contratações, as preparações e oportunidade de fazer carreira também na organização. A Lei 8.213, e artigo 93, a Lei das Cotas, também ela traz lá a reserva legal. Então, a legislação estabeleceu a obrigatoriedade, né, das empresas com 100 ou mais empregados preencher uma parcela dos seus cargos com pessoas com deficiência. Aqui, pessoal, essa lei também é conhecida também como Lei das Cotas, tá? É a lei de reserva legal de cargo ou da Lei das Cotas. Então, dentro dessa Lei das Cotas, nós temos o artigo 93 aí que vai de 2% a 5%. E veja só, né? Essa reserva legal aqui. Olha aqui, até 200 empregados, 2%. De 201 a 500, 3%, de 501 a 1.000, 4%, e acima de 1.001, 5%. Né? Vocês vão ver muitos anúncios também que trata de, contempla, né, os trabalhadores que, aí vão ver lá, né, PCD, pessoas com, né, contrata-se pessoas com PCD. Pessoal, é bom vocês pegarem essa informação aqui, essa abreviação. Isso aqui está aparecendo nos anúncios, né? Pessoas com deficiência, eles colocam lá, né? Em vez de colocar lá pessoa com deficiência mesmo, eles colocam lá só PCD, né? E você sabe que se não tiver candidato, eles podem preencher com outro, né? Diz que foi tentada, se não, faz uma vez, duas, né? Também temos aqui a inclusão de pessoas também reabilitadas pela Previdência. Então, pessoas que no passado tiveram um problema de saúde e aí foram para... E aí volta agora com beneficiado também aí. As deficiências são divididas em categorias: deficiência física, auditiva, visual e intelectual. Tá? Então, a física fica fácil, né? Problema de nanismo, articulações, apurações, paralisia cerebral. Auditiva é a audição mesmo direta, não conseguiu ouvir, é surdo. Visual seria o cego. Mas aí, pessoal, tem uma gradação, tá? Né? Não é assim, tem uma gradação também para considerar essas coisas, tá? Intelectual e mental ou psicossocial. Quer dizer, que tem algum transtorno autista, síndrome de epilética e outras coisas mais.
E atenção para vocês aí, né, que a pessoa com deficiência, né, pode ser comprovada por meio de laudo médico ou certificação de reabilitação do INSS. Tá? Isso aí é possível fazer essa certificação. Continuando aí na lei da inclusão, né, ou lei das cotas, pode ser empregado com deficiências, né, ficar num setor isolado? Não. Eu não posso pegar a pessoa e colocar lá no, vou botar lá no cantinho lá, porque para não atrapalhar o... Não. Isso não é uma atitude legal, isso aí tem que ter, né? Acaba sendo uma segregação se você fizer isso, tá? Não é permitido fazer cantinho lá para ter as pessoas, tá? E assim recomenda que essas medidas, né, em todos os setores, sejam alocadas às pessoas, né, com deficiência, né? É uma recomendação que tem aí da Organização Mundial Internacional do Trabalho, tá? Que trata dessas coisas. Veja que aqui que o operador da máquina aqui, ele está trabalhando junto com as outras máquinas, né? Não está no cantinho. Também outra questão assim, né? Tanto o chefe como colegas de trabalhos, né? Deve tratar as pessoas com certa igualdade. Não precisa tratar, né? Fazer, né, de forma preconceituosa. Não, deixa isso aí que eu vou pegar, porque você é deficiente, você não pode pegar. Não, deixa que eu faça, porque, né? Isso aí é uma discriminação, né, velada, né? Faz uma discriminação velada, uma segregação velada, né? Deixa que eu faça, porque você tem problema na perna, então eu vou fazer para você. A questão tem que sensibilizar o quadro funcionário para eliminar preconceitos, né? E assim a gente vai ter, né, melhorar a convivência e o respeito com as pessoas com deficiência. Né? Temos aí as convenções que tratam da questão de eliminação das pessoas, eliminação das formas de discriminação das pessoas com deficiência. Olha aí, a legislação brasileira também, né, tem que buscar manter o ordenamento interno de normas, né, tratando de ser dispensado aos empregados portadores de deficiência com o objetivo de coibir, reprimir qualquer tipo de discriminação. Então, se tiver alguma discriminação, a empresa tem que agir. Pessoal, e não é agir, eu vou abrir um processo. Não, tem que agir de imediato. Houve a discriminação, papou. Não deixe para depois, tá? E assim, pessoal, agora nós precisamos praticar um pouquinho, não é isso? Vamos exercitar aí o que a gente discutiu hoje na aula? Que bom, né? Vamos lá então? Pronto. Então, tá aí. Vamos praticar um pouquinho. A gente vê. Olha aí. Para a gente praticar, pessoal, eu trouxe aqui para vocês, eu vou dar um estudo de caso. É uma forma da gente ver, né? Inclusive de trabalhar fazer a pesquisa direitinho. Vou botar aqui um estudo de caso para a gente analisar esse estudo de caso. Depois a gente resolve algumas questões, tá? Então, estamos aí na situação, né? A dúvida que está surgindo. Olha aí. Né? A empresa fictícia possuía 1.540 funcionários. Aqui eu vou dar uma empresa fictícia que eu com 1.540 funcionários. Porém, nunca se preocupou em contratar pessoas com deficiência. No ano passado, recebeu uma visita do Ministério do Trabalho e Emprego que exigiu que contratasse pessoas com deficiência em quantidade suficiente para atender ao decreto 3.298, de 20 de dezembro de 1999. Então, aqui teve uma visita, né? A exigência também, outro ponto relevante. Então, vamos ver aqui, né, nesse estudo de caso, alguns aspectos, né? Então, eu vou dar um tempinho aqui para vocês, né,
que a empresa imediatamente realizou as seguintes medidas para evitar uma multa. Veja aí o que essa empresa fez para evitar a multa. E aí eu volto com vocês, vou dar aí uns 3 minutinhos para vocês lerem essa parte aí. E aí depois a gente continua, tá? 3 minutinhos na tela para eles. Bom, e aí, pessoal? Já viram aí? Veja lá, a empresa imediatamente realizou a seguinte medida, né? Elaborou um plano de contratação, né? Numa situação para regular a situação em 2 anos. Comprou espaço publicitário em jornais, em grande circulação, para divulgar vagas de eficiência. Criou vagas adicionais na empresa, mas que ainda não sabiam as funções corretas desses cargos. Contratou um profissional por 10 horas semanais para gerenciar os novos contratados. E esse profissional é externo e não tem muito claro os valores da missão da empresa. Convocou os funcionários da empresa para uma palestra para avisar que as pessoas com deficiência iriam ingressar na empresa. Na palestra informou que era para os funcionários terem paciência com os limites dos contratados, disponibilizou salas para os deficientes trabalharem sem serem incorporados aos outros profissionais. Né? Muita coisa, né? Então, avançando aí com vocês, olha aí. Após 1 ano, o cenário é o seguinte. Os deficientes, ao chegar, demonstravam muita motivação, mas é perceptível que
que essa motivação não continuou nas próximas semanas. Contratou 60% do mínimo exigido em lei, porém, 30% saiu da empresa, pois muitos tiveram dificuldade de adaptação e alguns conseguiram oportunidades melhores. O profissional responsável para realizar o gerenciamento das atividades das pessoas contratadas apresenta relatórios que demonstram que os novos funcionários produzem pouco. A empresa oferta treinamento para quem está no plano de carreira. Observa que eles não são considerados profissionais do plano de carreira, pois foram contratados em caráter excepcional, exceto 3 funcionários que se destacaram em suas iniciativas e boa formação. Eita coisa tá, né? É uma política lá que foi feita, né? Então a empresa está preocupada, pois se continuar dessa forma, não irá atingir a meta proposta pelo Ministério, além de estar tendo alto custo com pouco retorno. E aí, vamos perguntar aqui, né, para vocês, né? Olha só. Quantos funcionários com deficiência a empresa deveria ter ao término de 2 anos? Lembra que ela está 1.540, né? E aí? Volte lá na tabelinha, né? Quais ações a empresa deverá realizar para ter sucesso e atingir a meta na contratação? Outra pergunta que vem a respeito desse caso é justamente como aumentar a produção e a motivação das pessoas com deficiência. Nós vimos ali, pessoal, que os limites, né, na tabelinha lá, exigida por lei, o limite do topo ali, a partir de 1.000 funcionários, seria o quê? Ali ter 5%. A empresa tem 1.540, então já dá para vocês fazerem a conta aí e, fazendo a conta, vocês já podem saber quantos funcionários, né? Tem. Deu quanto? 1.000 dá 50, 500 dá 25, não é isso? Então dá tempo de 75, tem mais 40, 5 vezes 4, 20, 100, né? 70 aí? 70 e quanto? Ô, professor, 77. Ô, já fez a conta, professor? Então vou fazer umas considerações finais a respeito dessa situação aí, né? Os iguais devem ser tratados de forma igual, conforme o princípio da isonomia. Os desiguais devem ser tratados na forma de minimizar as desigualdades. Em relação às pessoas excluídas, se observa que a inserção social consiste de ter acesso à educação, à cultura, saúde, lazer, enfim, todos os direitos sociais. E para isso são necessárias políticas institucionais, além de ações públicas e privadas para a inclusão. As empresas necessitam ter políticas claras de inclusão social para a melhoria da sociedade e para atender aos aspectos éticos e legais. A inclusão consiste em uma política de desenvolvimento, plano de carreira, participação e dignidade das pessoas. O fato a destacar é que os projetos, inclusive, devem avaliar a sua efetividade para verificar se realmente contribuem para a transformação e inclusão social. Então, agora vamos ver algumas questões, né? Vimos aí. Ei, professor, mas... Veja, pessoal, que as nossas considerações finais é que a empresa precisa fazer, tá? Tá bom? Vamos ver aí, então, algumas questões? Olha aí, a primeira questão. Segundo a Constituição Federal, todos são iguais perante a lei. Portanto, é possível afirmar que no Brasil, aí, qual das alternativas aí, pessoal?
Vamos lá? Então, vamos botar aqui para vocês, né? Gabaritar isso aí. Né? Saber. Pessoas em situação igual devem ter direitos iguais. Né? Gabarito. Veja só. Letra A. Por que não é? Pessoas em situações diferentes devem ter direitos iguais? Não. Né? Tem que ter as questões serem tratadas conforme as diferenças. Brasileiros devem ter mais direitos do que os estrangeiros? Não. A Constituição diz que são iguais. Os estrangeiros residentes. Então, se aqui a gente tem tratamento de saúde, para nós brasileiros, também deve ter, se estão passando pelo Brasil. Pessoas com idade acima de 60 anos não têm direitos diferentes de outras pessoas? Claro que não, né, pessoal? Né? Então, claro que não. E todos têm os mesmos direitos, não importa as diferenças. Não, não é bem assim a coisa. Então, agora vamos ver aí uma questão sobre os princípios da isonomia, tá? O que diz aí? Qual é a letra? Então vamos lá, né? Qual a letra? Conforme o princípio da isonomia, os iguais devem ser tratados de forma a minimizar essas desigualdades. Pô, já matou, né? Na primeira, né? Então, podemos até gabaritar aqui. Não precisa nem ir adiante, porque as outras, né? Vão estar com algum probleminha, né? Todos têm a letra B. Todos têm os mesmos direitos, independente da diferença? Não, né? Todos são iguais perante a lei? Sim, mas devem ser tratados, né? Nas proporções das suas diferenças. Todas as pessoas têm os mesmos direitos, independente do gênero, masculino, feminino? Também não é o princípio. As pessoas deficientes não podem ter direitos diferentes? Não, também não é isso aí. Então, gabarito mesmo aí, a letra A. Aqui é o seguinte, né? Cite leis que buscam minimizar as diferenças entre as pessoas. Então, vou dar um tempinho para vocês aí citarem essas leis, tá bom? 2 minutinhos? Ótimo.
pessoal? Viram aí? Pessoal, nada complicado, né? Nada complicado. Vamos conferir aqui, pessoal. Olha assim. Olha só. Olha, resposta para... Há diversas formas legais, como seguro-desemprego para desempregados, alíquotas, né, menores ou tributação do imposto de renda menor para pessoas com baixa renda, licença gestante sem prejuízo do emprego e do salário, com duração de 120 dias, licença paternidade, diferenças, né, entre trabalhadores rurais e urbanos, que antes era bem diferente, agora não é mais, né? Já teve aí algumas coisas, né, igualando aí esses profissionais, né? Então, vamos mais uma? Vamos continuar aqui, né, praticando um pouquinho, vendo. Quais são os tipos de exclusão social? Cite aí pra gente. Então, vamos lá? Vamos gabaritar isso aí? Olha aí. Pessoal, aqui fácil, né? Ó. Econômica. Tá tudo. Social, cultural, né? Patológica, né? Comportamento autodestrutivo, né? E outras formas de exclusão, como discriminação de gênero, né? Ou por opção sexual e outras mais. Tá? Beleza? Podemos mais uma? Tá? As minorias sociais consistem em... Aí tem uns 5 letras aí para que vocês possam escolher, né? Elas... Vamos lá, vocês vão confirmando comigo aí, né? Se é ou se não é. Né? Minorias sociais consistem em país com população pequena ou negativo, né? Tem nada a ver. Grupo com menor número de pessoas, também nada a ver, né? Grupo pequeno de pessoas, também nada a ver, né? Grupo com minoria de poder político ou econômico. Opa, matou a charada, estamos aqui com essa, né? Então, partidos políticos também não tem nada a ver aí. Né? Gabarito, letra D para vocês. Então, cite ações possíveis de inclusão de pessoas com deficiência em uma empresa. Então, vamos lá? Podemos citar aí? Pessoal, aqui, tranquilo, né? Pessoal, eu estou passando assim um pouquinho mais ligeiro essas questões, porque quando a gente fala de possíveis inclusões, isso não é para a gente estar no papel escrito, é para estar internalizado na gente, está no sangue, está na veia, está nos olhos, está no cérebro, está em todas as partes, né? Então, como resposta padrão para vocês aí, né? Olha aí, há diversas formas entre essas ações. Olha, um planejamento da infraestrutura para ter acessibilidade, desenvolvimento e aplicação de políticas e normas internas, conhecimento e aplicação da legislação e tudo isso aqui, pessoal, é preciso as pessoas internalizarem tudo. Tá? Mais uma? Não dá tempo? Em relação aos percentuais mínimos de pessoas deficientes nas empresas, é possível afirmar que vamos matando aqui as questões aqui para a gente, né, ver assim. Não existe percentual mínimo. Já foi, né? Tem um percentual mínimo, sim. Existe obrigação de contratação de pessoas com deficiência apenas para empresas com menos? Não, né? Todas as empresas são obrigadas a... Não, todas também não, né? Todas as empresas com mais de 100 funcionários, conforme a legislação, possuem percentual mínimo obrigatório de contratação. Então, já matou a charada, né? E aqui colocando a obrigação só para a sociedade anônima, negativo também, né? Então, pessoal, né? Vamos ter mais uma, gabarito letra D, confirmado.
Olha aí nossas referências para vocês, né? Todas elas aqui, tá bom? E para vocês consultarem, se aperfeiçoarem. E com isso, pessoal, ó, nós estamos vendo aí, tá? Chegamos ao final dessa aula. E olha, meu muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima, tá?